Você se lembra, algum momento na sua vida, que no mesmo dia, a tua vida tomou um outro rumo? Ó, meu irmão, se você não lembra, fala comigo que eu tenho uma dúzia para te dar. Isso é uma experiência na minha vida, que eu já passei, que a minha vida mudou para melhor. Infelizmente, querido, alguns momentos que mudou para pior, mas para pior ninguém conta. É só vitória. E nós vamos ler hoje a história de um homem que a vida dele mudou no único encontro. No único dia a vida dele mudou. A vida dele tem um antes, um durante e um depois. A vida dele tem um divisor de águas. Antes ele era uma coisa e depois ele se tornou outra coisa. De quem eu estou falando? Paulo. Lucas 19, Zaqueu. Uma passagem que a gente já... E você presta atenção nessa palavra, querido, que essa é uma palavra libertadora. É uma palavra que traz esperança. Essa é uma palavra que traz novas possibilidades. Essa é uma palavra que traz uma nova chance. Alguém aqui gostaria de uma nova chance? Lucas 19, versículos de 1 a 10. Entrando em Jericó, guarda o nome da cidade, Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa árvore, num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o receberam com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Invocamos, Pai, em nome de Jesus, que teu Santo Espírito venha tirar as escamas dos nossos olhos, e que essa palavra encontre no nosso coração um terreno fértil para frutificar e dar resultados e dar frutos de vida eterna. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu fiz questão que você guardasse o nome de Jericó, porque Jericó era uma cidade, querido, nesse tempo, era uma cidade de verão. Era uma cidade muito arborizada, era uma cidade cheia de palmeiras. E ela tinha muitas casas, querido, ela tinha muitos palácios, porque só morava gente abastada em Jericó. Só morava em Jericó quem tinha dinheiro. E é por isso que Bartimeu ficava à beira do caminho. Porque ali, queridos, a esmola era boa. Porque o povo tinha dinheiro. É por isso que os salteadores ficavam na estrada de Jericó. E assaltaram aquele homem que vinha descendo por Jericó, e que o bom samaritano cuidou, tirou tudo que ele tinha, todos os seus bens. Então era uma cidade de gente rica. Amém? E Zaqueu era um homem rico. Só que ninguém nessa cidade gostava de Zaqueu, porque Zaqueu era o maioral dos publicanos. Zaqueu, queridos, ele era um fiscal.
Ele era uma pessoa não grata ali, porque ele era o quê, querido? Ele era um judeu. Ele era um judeu funcionário, se podemos dizer assim, do Império Romano. Então ele cobrava, ele sendo judeu, cobrava imposto de judeu. E repassava o que ele cobrava para o Império Romano. Só que Zaqueu, pela história, a gente entende logo, ele cobrava dos judeus, separava uma parte, uma coisa que você nunca ouviu falar, ele separava uma parte e dava outra para o governo. Então as pessoas não gostavam de Zaqueu, porque ele era tratado, querido, como ladrão, como traidor, que ele explorava o povo judeu, entendeu? Então ninguém gostava de Zaqueu. Só que diz a palavra, queridos, que Zaqueu conhecia Jesus. Ele queria ver Jesus. Dizem aqueles que sabem mais do que a gente, que provavelmente Zaqueu foi evangelizado, por Levi. Lembra Levi? Jesus passou por ele, Levi? Ele era também publicano, cobrava, estava na coletoria. Vem e siga-me. E ele largou tudo e foi com Jesus. Então dizem os autores bíblicos, é muito bom a gente estudar, porque aí a gente vê que uma coisa faz sentido com a outra, né? Que provavelmente Levi tinha evangelizado Zaqueu. De repente, conhecendo o coração de Zaqueu, tenha falado alguma coisa para Zaqueu. Sabendo a vida que Zaqueu vivia, os conflitos que Zaqueu enfrentava, deve ter falado. E Zaqueu guardou no coração, olha o que eu tinha falado, querido. Primeiro vem para a cabeça, depois desce para o coração, e do coração vai para a ação. Zaqueu, alguém tinha falado para ele, eu me lembro muito bem, quando eu comecei a me interessar pelo Evangelho, de uma igreja que eu fui uma vez e eu me senti muito abençoado. Que igreja era essa? Igreja de Nova Vida. E eu guardei no meu coração. Anos se passaram, minha gente. E quando meu coração se abriu para Deus, eu digo, eu vou procurar aquela igreja, a Igreja de Nova Vida. E estou eu aqui até hoje. Eu sou um milagre. Eu mesmo reconheço. Amém? Então, olha só, Zaqueu, de alguma forma, ele queria ver Jesus. Provavelmente, querido, Zaqueu vivia algum conflito com o que ele fazia, como ele ganhava a vida. Roubar, minha gente, dá sentimento de culpa. Quem é que já roubou? Ninguém, né? Nunca passou na loja americana, pegou uma bala e saiu comendo, não, né? Às vezes você vai no mercado, tem gente no mercado comendo biscoito e fazendo compra. Querido, roubar dá sentimento de culpa. Pesa na consciência. Então Zaqueu, de alguma forma, ele tinha um conflito. Tanto que ele tinha um conflito que ele queria ver Jesus. Se você prestar atenção, quando você entrou numa igreja, pela primeira vez, você não entrou de graça. Estava tudo uma maravilha, você estava ganhando dinheiro, estava tudo certo. Não, querido, alguns de nós chegamos aqui quebrados. Chegamos aqui partidos. Chegamos aqui sobrecarregados. E aí um dia passou pela nossa cabeça, vou numa igreja. Estou falando bobagem? Não, isso só aconteceu comigo, não aconteceu com ninguém aqui. Você já nasceu no berço do Evangelho. Então, olha só, querido, Zaqueu sabia de alguma forma qual era a mensagem de Jesus. Que a mensagem dele era de arrependimento, que era de confissão de pecados, que era de perdão, que era de compaixão,
que era de misericórdia, que era de cura, que era de libertação. Zaqueu, de alguma forma, ele sabia isso, querido. Só que Zaqueu, querido, era um homem completamente isolado, ninguém gostava dele. Ele era um homem excluído. Era um homem estigmatizado pela função que ele exercia. Então ele era um homem isolado completamente, vamos dizer assim, da comunidade. Então ninguém chamava Zaqueu para um churrasco, para um happy hour. Entendeu? Porque ninguém gostava dele. Se bobear lá no teu prédio, tem uma pessoa que ninguém gosta. Porque já aprontou uma porção lá. E ainda por cima, Zaqueu era rico, abastado, mas era pequenininho. Era de baixa estatura. Então ele subiu, queridos, numa árvore. Já viu aquele pessoal lá no interior que sobe nas árvores para ver o futebol? Ele subiu numa árvore para assistir o futebol. Ele subiu numa árvore. Ele subiu numa árvore para ver se conseguia ver Jesus. Presta atenção, queridos, que essa atitude dele subir numa árvore era uma coisa nova para ele. Era uma coisa porque ele estava acostumado a todo mundo servir ele tinha dinheiro. Então ele subiu numa árvore, ele disse assim, não, eu vou fazer alguma coisa para ver Jesus. Era uma situação, eu vou enfrentar essa situação aí, eu vou procurar subir numa árvore, eu vou dar um jeito de ver Jesus. Lembra aqueles 4 amigos que foram procurar Jesus e a casa estava cheia, por onde eles entraram? Pelo telhado. Isso é quando uma pessoa faz uma situação assim radical, querido, é uma situação de enfrentamento, de coragem. Eu vou correr atrás da minha bênção, eu não vou me conformar com isso aqui, eu não vou perder essa oportunidade de ver Jesus. Se eu tiver que subir numa árvore, se debocharem de mim, se eu cair da árvore, problema meu, mas eu vou subir na árvore e vou ver Jesus. Amém? Então, querido, olha para Zaqueu. Essa atitude de Zaqueu, toda criatura humana tem. Todo ser humano tem. Todo homem tem. Toda mulher tem. Eu tenho direito de escolher. Quero continuar nisso? Problema meu. Quero mudar? Problema meu. Amém, querido? Amém. Eu quero enfrentar isso, eu não quero continuar isso. Eu tenho esse direito de escolha. Amém? Eu tenho direito de escolha, querido. Tudo a gente tem direito de escolha. Eu posso viver a vida, vou deixar a vida me levar, a vida leva eu. Vai embora, meu irmão. Vai para Xerém. Agora, se você diz, não, eu não quero mais isso. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais enganar minha mulher. Eu não quero mais viver essa vida de forma que eu estou vivendo. Eu quero uma mudança. Eu quero uma transformação. Isso era Zaqueu, queridos. Mas o que a gente vê em Zaqueu, cada um de nós tem. Eu hoje posso escolher. Tem situações que são fáceis, tem outras que são difíceis, querido. Uma pessoa outro dia chegou para mim e disse assim, eu estou vivendo isso, uma situação trágica. Você só tem 2 escolhas. Não tenho escolha nenhuma. Eu tenho 2 escolhas. Ou você enfrenta isso chorando, como eu já enfrentei muita situação na minha vida chorando. Quem aqui já enfrentou alguma situação chorando? Ou você enfrenta essa situação sorrindo e confiando em Deus. Estou falando bobagem, minha gente? Ou você enfrentar isso chorando, tem hora que a gente tem que chorar mesmo, minha gente. Nunca diga para uma pessoa que acabou de perder alguém que lhe era precioso, não chora, deixa chorar. Deixa a pessoa botar para fora o que ela tem. Não manda uma mulher se calar quando ela está botando para fora tudo que ela tem engolido.
Tem que deixar. Amém, querido? Hoje as situações que você enfrenta, querido, a escolha é sua. Tem coisa que eu tenho que enfrentar chorando. Por enquanto. E tem coisas que eu tenho que enfrentar sorrindo, confiando em Deus, que Deus vai dar outra solução, que Deus vai mudar, que as coisas não vão continuar, como diz ali no estacionamento, tudo passa. Amém, querido? Então veja só, querido, Zaqueu não quis perder aquela oportunidade. Eu gosto de repetir isso. As oportunidades são fugazes. Gostou da palavra? Forte, né? As oportunidades na vida, elas são fugazes, elas são voláteis, elas evaporam. Hoje você tem uma oportunidade, amanhã aquela oportunidade foi embora. E Zaqueu disse, essa eu não perco, eu perco. Eu nem que tenha que subir numa árvore, eu vou olhar só para ver Jesus. Veja só, querido. Ele só queria ver Jesus. Querido, Deus sempre faz muito mais do que você quer. Prega aí para o teu irmão, olha, Deus sempre faz muito mais do que você quer, muito mais do que você crê, muito mais do que você imagina. Ele só queria ver Jesus. Só queria ver. Só que quando ele passou, talvez ninguém tenha notado, Zaqueu, aquele baixinho lá em cima da árvore, nem tenha notado ele. No entanto, diz que Jesus, quando chegou, Jesus olhou para cima. Igualzinho quando eu estou andando pela rua e vem alguém, um mendigo, um pobre, eu digo, ele vai olhar para mim. E ele olha. Isso acontece contigo? Não é? É engraçado, queridos. Aí Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar na tua casa hoje. Presta atenção, querido. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Como quem diz assim, Zaqueu, eu sei quem você é. Zaqueu, eu sei o que você faz. Zaqueu, eu sei como é que tu tem essa grana toda que você tem. Olha só, querido, a maneira de Jesus, né? Jesus não julgou Zaqueu. Jesus tratou ele com humanidade, queridos. O que Jesus estava fazendo ali, querido? Criando um vínculo com ele. Né? Criando um relacionamento com Zaqueu. Jesus adorava fazer isso. Diz que ele entrou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava acamada com febre. Diz que Jesus só pegou a mão dela. Quer trazer um conforto, querido, a uma pessoa que está na cama, doente? Pega na mão dela. Isso é curativo, minha gente. E a gente aprende com quem? Com Jesus. Jesus só pegou na mão da velha. Talvez quanto tempo que ninguém pegava a mão da velha. Tem uma velha na tua casa? Tem um velho na tua casa? De vez em quando, só pega na mão. E presta atenção o que vai acontecer. Talvez a tua velha vai dizer assim, o que houve? Você está doente? Então, querido, Zaqueu, né? Jesus tratou Zaqueu com humanidade. Acolheu ele. Teve uma postura diferente dos outros. Não é porque os outros isolavam ele, excluíam ele. Colocavam rótulo na vida dele, ele era publicano, aquilo ali é um ladrão, aquilo ali é um traidor. Mas isso é só mudar de nome, aquilo ali é um drogado, aquilo ali é um alcoólatra, aquilo ali é um safado, aquilo ali é um sem vergonha. Isso a gente escuta até aqui no meio. Às vezes as pessoas põem rótulos nas pessoas.
Entendeu? Então, Jesus não botou rótulo nenhum nele, chamou ele pelo nome. Amém, querido? E aí o Senhor Jesus, que era mestre em perguntar e em pedir, Jesus pediu a ele: Zaqueu, eu sei quem você é, eu sei o que você faz, mas hoje eu quero ficar na tua casa. Sempre que Jesus fala, ele pede alguma coisa. Vinde até mim, os cansados e sobrecarregados. Amém, queridos? E diz a palavra que Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu com alegria ao Senhor Jesus. Agora presta atenção na reação dos que ficaram do lado de fora, queridos. Eu não sei se você já viu isso, mas tem gente que torce para o pecador não se converter. Não sei se você já viu isso. Fulano ir na igreja, está sonhando, aquilo ali nunca vai se converter, aquilo ali não presta, aquilo ali não vale nada. Os que ficaram do lado de fora, querido, eles julgaram, não apenas, julgaram Jesus. Como é que Jesus vai ficar na casa de um pecador? Não é? Murmuraram, porque Jesus, engraçado, né? Aqueles, como é que Jesus vai para a casa de um pecador? Os outros eram, Jesus era pecador, Zaqueu era um pecador, e eles, o que eram? Eles eram o quê? Quantas vezes a gente vê isso? Aquilo ali é um pecador, e você, meu irmão, o que tu é? Quem é você para apontar dedo para o outro? Amém, queridos, vocês estão aí? Me perdoe uma palavra de pastor, querido, que está nessa praia há muitos anos. É por causa de julgamento, queridos, que muitos não entram numa igreja. Não entram. Porque quando entram, são julgados. Eu me lembro na Lagoa, um senhor que se converteu. E naquele tempo o homem pintava o cabelo. Tu lembra? Quando ficava velho, pintava o cabelo? Ficava com aquele cabelo preto. Parecia até o padre Zé Maria, lá da igreja do Meia. E o irmão eu fiz apelo, ele foi à frente e aceitou. Aí um dos nossos obreiros, muito inadequado, muito inconveniente. Olha, daqui para frente não pode mais pintar o cabelo. Onde é que está na Bíblia que não pode pintar cabelo, minha gente? É um cristianismo, né, minha gente? Assim. E eu chamei a atenção dele, porque ele não tinha nada de santo, eu conhecia a vida dele. Eu disse, cara, como é que tu fala uma besteira dessa para o homem? Não, pastor, não pode ter com aquele cabelo pintado. Onde já se viu homem com cabelo pintado? Gente, eu estou falando de 1996, 20 anos atrás. Hoje os homens estão todos de cabelo grisalho, né? É raro você ver um homem de cabelo pintado. As mulheres não, elas disfarçam, né? Elas disfarçam e elas ficam bonitas mesmo. Então, querido, eu queria falar isso, querido. Muitos estão por lá de fora, não entram na igreja porque são julgados. Muitos saem da igreja porque aqui dentro eles são julgados. Isso aí. Maria José, obrigado. Olha só, a gente não sabe o que aconteceu, já estou indo para o final, tá? Fica calmo. A gente não sabe o que aconteceu dentro da casa de Zaqueu. Não narra. Mas a gente imagina pelo resultado, querido. Houve uma mudança radical na vida de Zaqueu. Zaqueu disse que ia devolver metade do que ele tinha. Ia restituir 4 vezes tudo que ele tinha roubado. Quer dizer que ele roubava, minha gente. Ele desviava. Não é o nome disso? Ninguém fala, né? Não é o nome disso. Roubo.
Ele disse: eu vou devolver 4 vezes o que eu roubei e vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Dizem, queridos, aqueles que sabem mais do que nós, os autores bíblicos que estudam a palavra de Deus, que provavelmente Zaqueu perdeu tudo. Zaqueu perdeu todo o patrimônio que ele tinha juntado com roubo. Entendeu? Ele perdeu tudo. Dizem os autores bíblicos, não é, que ele abriu mão de tudo que ele tinha, ele ficou sem nada. Bem diferente daquele jovem rico, que chegou dizendo: isso eu já faço, isso eu já faço, isso eu já faço, isso eu já sou. Aí Jesus disse: então vai, vende tudo e me segue. Aí ele foi embora, porque não queria perder nada. Querido, sempre que a gente vem para o Evangelho, aqui um ponto de parada, a gente perde alguma coisa. A gente ganha muita coisa, mas a gente perde amigos, perde família, a gente perde alguma coisa. Tem gente que quer viver uma vida sem perda, né? O que a gente vê aqui, queridos? Zaqueu admitiu a sua culpa e assumiu responsabilidade pelo que ele tinha feito. E Jesus, quando ele disse, ele assumiu, eu roubei mesmo, vou dar metade, e 4 vezes, e quem dava era o ladrão. O ladrão, quando era pego, ele tinha que devolver 4 vezes o que ele te roubou. Então, hoje, se o ladrão te roubasse um celular, se fosse naquele tempo, ele tinha que te dar 4 celulares. Um iPhone, um Samsung, um Motorola e um Xing Ling. Amém? Vocês estão aí, minha gente? Amém. E Jesus, quando viu ele admitir a sua culpa e ser responsável pelo que ele estava fazendo, pelo que ele fez, Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Ele fez o que ele fez, mas ele foi perdoado, e esse é o poder do Evangelho de Jesus Cristo, queridos. O Evangelho, ele traz redenção, ele traz salvação, ele traz libertação, ele traz cura, mas ele ainda dá uma nova chance para a gente, ele dá uma nova oportunidade da gente poder fazer dali para frente diferente do que a gente fazia antes. Amém, querido? Se você reparar, como é que Zaqueu passou a viver a vida dele se ele perdeu tudo? Como é que Zaqueu viveu? Foi fazer artesanato? Foi vender quentinha? Não sei, minha gente. Mas ele viveu a vida dele dali para frente diferente do que ele vivia antes. Por isso que eu digo, essa é uma palavra que tem antes, tem durante e tem depois. A mulher adúltera, Jesus falou para ela: ninguém te condenou? Vai, eu não peque mais. Vai e vive a tua vida de uma outra forma. Vai e vive a tua vida ganhando dinheiro de outra maneira. O Evangelho, querido, traz perdão, traz confissão, mas tem coisas que a gente é que tem que fazer. Zaqueu teve que se virar. Como é que eu vou ganhar dinheiro agora? A mulher adúltera teve que se virar. Amém, queridos? Eu gosto de uma história que me contaram uma vez, né? Que tem muito a ver com isso, querido. Um homem estava dirigindo seu carro, um carro muito bonito, numa estrada, e ele botou uma música, começou a cantar muito alegre, chegou lá numa curva, ele perdeu a direção do carro, e o carro entrou numa casa que estava bem ali à beira da estrada, derrubou o muro, o carro foi parar lá na varanda do dono da casa. E foi aquela barulheira toda, o homem saiu tonto de dentro do carro,
E aí veio o dono, a dona, veio todo mundo para fora para ver o que tinha acontecido. Aí o homem disse: meu senhor, me perdoe, eu perdi o controle do carro. Me perdoe. Aí pediu perdão. O senhor me desculpa muito, me perdoe. Aí o dono da casa disse assim: tranquilo, eu te perdoo. Mas agora você vai ter que reconstruir tudo isso que você destruiu. Inclusive você vai ter que reconstruir até teu próprio carro. Olha o jeito que ele ficou. O Evangelho, queridos, ele nos dá uma nova chance, uma nova possibilidade. Mas tem coisa que eu vou ter que reconstruir na minha vida. Não é Deus que vai fazer, não. Amém, querido? Ele perdeu tudo que ele tinha e dali para frente ele teria que ganhar dinheiro de uma outra forma. Amém, querido? Não é? Às vezes Deus nos perdoa. Você pecou, pediu perdão, agora conserta o que você fez. Na vida de relacionamento isso acontece muito. Quem aqui de vez em quando briga com alguém? Quase ninguém, né? Você fala umas coisas que não queria falar, depois se arrepende. Você pode chegar para quem for, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho, para a tua mulher, para o teu marido. Olha, eu sinto muito, me perdoe. Tudo bem, eu te perdoo. Mas onde é que nós vamos almoçar fora hoje? Entendeu, queridos? Hoje todo mundo quer um evangelho que caia tudo do céu. Eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que mudar nada. Eu estava conversando com Maria José, eu disse com Maria José, quanta coisa, quando ela se converteu, quando eu me converti, quanta coisa eu tive que deixar para trás, e eu tive que reconstruir na minha vida. Amigos, querido, eu não fiquei com um, porque eles não queriam a minha companhia, me achavam chato, me achava enjoado, você só fala de religião. Eu nunca falei de religião, falava de Jesus. Religião é outra coisa. E chegou um dia que eu digo, o negócio agora é criar novas amizades, é frequentar outros lugares. Amém, minha gente? Então, olha só, não sabemos o que foi a vida de Zaqueu, mas Zaqueu provavelmente reconstruiu a sua vida, ele fez alguma coisa, e a redenção Jesus nos dá. Agora, a reconstrução da vida, quem faz somos nós. Amém? A gente tem o Espírito Santo, queridos. A gente tem a igreja, está a igreja pregando a palavra para você. A gente tem os irmãos que, não, meu irmão, vamos embora, não desiste não, prossiga, vamos continuar, vamos orar, vamos clamar. Amém, queridos, vocês estão aí? Eu vou encerrar porque eu acho que vocês já cansaram dessa palavra, não é, queridos? Então, eu vejo aqui nesse homem, queridos, que esse homem, no fundo do coração dele, ele tinha um desejo de mudança de vida. Ele estava cansado daquilo. Ele estava cansado de viver do jeito que ele vivia. Enganando pessoas, subornando. E Jesus, quando chegou na vida dele, deu a ele o perdão do pecado, esse é o poder do Evangelho, e deu a ele uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. Sempre que eu faço um apelo, aqui na frente alguém aceita Jesus, eu sempre agarro aquela pessoa e digo, olha, Deus está te dando uma nova oportunidade. Não é profecia, querido, é evangelho. Foi assim que ele fez comigo. Ele me deu uma nova oportunidade. Então o evangelho, quando ele entra na vida da gente, ele traz uma nova chance. Agora, depois do trabalho, quem tem que fazer somos nós. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Você pode ficar de pé? Talvez aqui essa manhã tenha alguém no coração, também vivendo algum tipo de conflito,
Talvez você aí no fundo do teu coração, tudo que você queria ver era uma mudança de vida. Isso é pregado tantas vezes. Provavelmente, queridos, Zaqueu já carregava isso há muito tempo dentro dele. E quando a oportunidade apareceu, ele não perdeu. Foi por causa desse conflito que ele vivia que ele conheceu Jesus. E teve uma nova oportunidade. Então, abaixe a sua cabeça. A gente vê aqui na vida de Zaqueu que esse encontro com Jesus foi um divisor de águas. Antes ele era uma coisa e depois ele passou a ser outra coisa. Eu queria que você exercitasse a sua fé. Fechasse teus olhos, abaixasse a sua cabeça e se perguntasse: o que seria, o que se acontecesse na minha vida seria um divisor de águas? O que é que se acontecesse na minha vida? A fé, querido, vem pelo ouvir. Você está ouvindo. O que é que se acontecesse na sua vida ia provocar uma mudança radical? De fato, você ia viver uma nova vida. Deixa Jesus caminhar no nosso meio. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Porque eu quero orar por você. Eu quero interceder por você. Quem sabe você chegou carregando dentro de você um conflito que ninguém conhece, que ninguém sabe. Algo que só você sabe, você carrega dentro de você. E você não quer mais isso. Você quer se livrar disso. Você quer viver uma nova oportunidade, uma nova chance. Talvez você também reconheça como Zaqueu: eu errei, eu pequei, eu fiz o que eu não devia ter feito. Não é? Zaqueu chegou com arrependimento, com confissão. Não está aqui, queridos, mas está implícito. Zaqueu reconheceu a sua culpa, obteve o perdão, e Deus deu a ele uma nova chance. Pai querido, que teu Santo Espírito ande no nosso meio agora, trabalhe no nosso meio. Existem pessoas aqui que, Pai, que dizem: tem coisas que se acontecesse, a minha vida ia ter um antes e um depois, a minha vida ia ter um divisor de águas, a minha vida ia passar por uma mudança, a minha família ia passar por uma mudança radical. Pai querido, nós colocamos diante de Ti, como Zaqueu, cada um de nós temos a responsabilidade de reconhecer que somos pecadores, Pai, que erramos muitas vezes, que pecamos muitas vezes, que muitas vezes nós fazemos, não é o que o Senhor queria que a gente fizesse, mas nós, diante da pregação da Tua Palavra, reconhecemos o nosso pecado, Te pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Te pedimos perdão pelos nossos muitos julgamentos, Pai, porque nós já estamos viciados em julgar, ou alguns estão viciados, Pai, na amargura, no ressentimento, na raiva, no ódio. Te pedimos perdão, Pai. Limpa-nos, lava-nos. A Tua palavra diz: se a gente confessar os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos purificar. Purifica o coração de cada um de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa o que a gente fez. Perdoa o que a gente deixou de fazer. Perdoa o que nós fomos omissos. Perdoa-nos, Pai. Lava-nos com o Teu sangue precioso. E nos dá uma nova chance, Pai. E nos dá uma nova oportunidade. E nos dá, Pai, uma nova possibilidade de viver uma nova vida diferente da vida
que vivíamos antes. Eu abençoo o meu irmão, Pai, que Teu Santo Espírito ministre essa palavra no coração dele. Eu abençoo a vida dele. E profetizo, Pai, um novo tempo na sua vida, na sua casa, na sua família. No nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.